Léo Pereira fala da sua quase saída do Flamengo. Bruno Henrique vive um momento que aí sim a gente pode falar que é outro patamar, né? Para variar, Fluminense sempre querendo atrapalhar a vida do Flamengo. Será que eles conseguem? Tomara que não, né, galera? Fla desiste de competição em 2026. Os Estados Unidos vinha, fala sobre titularidade no Flamengo e o momento que ele atravessa vestindo a camisa do Mengão. Tudo sobre o jogo de hoje e também tem a Arrascaeta viralizando depois do sacode que eles tomaram dos Estados Unidos. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, viu? Pá, pum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. A seleção uruguaia encerrou essa data FIFA, dois amistosos maravilhosos e importantes, na verdade, com o jogo diante dos Estados Unidos. No primeiro tempo já estava 4-0 para os americanos, quando a Arrascaeta de repente faz um gol muito parecido com aquele que ele fez lá em 19, de bicicleta, um golaço que repercutiu extremamente positivo com a torcida do Mengão, que quer, lógico, o Uruguai de volta rapidinho, na Com verdade. certeza. O jogo de ontem, só para constar, galera, acabou 5-1 para os Estados Unidos, não tomando conhecimento dos bicampeões mundiais. Assim é. Ai. Pois é. E isso só foi para dar uma palhinha. E seguindo no contexto já da rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador John Kennedy deu uma entrevista para a TNT Sports. E lá ele falou sobre o clássico de hoje. Olha o que ele disse. Se não vamos ser campeões brasileiros, não podemos deixar eles serem também, né? Risos. Ai. Tem que ganhar, tem que atrapalhar ao máximo. Mas a gente já sabe disso, amigo, eu não precisava nem falar. O engraçado de tudo é que quando eles jogam contra a porcada, normalmente é nocaute. Chega com a gente, eles querem tentar se ressuscitar. É incrível isso, né? Meu bando Deus de do nojento. céu. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Léo Pereira hoje, sem dúvida, é titular absoluto no Flamengo de Felipe Luiz. Mas nem sempre foi assim, tá, amigos? Há pouco tempo, boa parte da torcida, inclusive, criticava muito o zagueiro. E ele mesmo já pensou em deixar o clube. Mas em entrevista ao Zico na Flamengo TV, o Léo revelou que o verdadeiro desafio para ele era ficar no Mengão. Ele contou assim: chegaram propostas, a gente até cogitou sair, mas o maior desafio estava aqui dentro. Eu precisava mostrar para a torcida, para o clube e para mim mesmo que eu era capaz de ficar. E ele ainda disse que o Marcos Braz, na época, foi bem direto com ele, falando o seguinte: enquanto você não jogar bola, você não sai. Que isso, hein? Mas o que fez o Léo realmente mudar de ideia, galera? Ele explicou que queria apenas uma oportunidade. E essa chance apareceu quando Dorival Júnior chegou ao Flamengo. O Dorival chamou naquela época o Léo Pereira e o Gustavo Henrique para uma conversa bem franca, segundo o nosso zagueiro. E disse que em 2019 os dois tinham sido dois dos melhores zagueiros do Brasil. E ele fez a pergunta que então virou a chave na cabeça do Léo: vocês desaprenderam a jogar? A dupla pediu então mais sequência e aí veio a mudança. O Dorival, naquela época, todos vão se lembrar, dividiu o elenco em dois: o time do Brasileirão e o time das Copas. O Léo começou jogando no time do Brasileirão, né? Jogou 2 partidas e foi bem. Tanto que ele pediu na época para o filho do Dorival
para ele ir para o time das Copas. E aí veio o jogo da virada, que foi Tolima e Flamengo lá na Colômbia. O Mengão venceu por 1-0 e o Léo Pereira simplesmente dominou a defesa. Ninguém passou por ele. Esse jogo, inclusive, marcou o renascimento do Léo Pereira no Flamengo. Que bom que ele ficou e não saiu, né, galera? A gente já falou disso aqui no canal antes, mas vale reforçar. Hoje o Léo vive uma das melhores fases da sua carreira, sem dúvida. O contrato dele com o Flamengo vai até o fim de 2027 e a gente espera muito que ele continue sendo fundamental para nós na zaga do Mengão. Que assim seja, né? E seguindo com as notícias, galera, o Flamengo decidiu que não vai participar da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Objetivo: férias dos jogadores titulares e pré-temporada. E os meninos vão ser usados não como foi nos anos anteriores, pegando um, pegando o outro e tirando da competição e colocando no time principal do Flamengo, mas sim já começar com a galerinha desde o início disputando a competição. Sinceramente, eu acho que a Taça São Paulo, ela além de ser reveladora de talentos, ela é importante para o time. Para mim, da categoria, a melhor competição que o Brasil tem. Mas, se o Flamengo assim deseja, é até melhor do que fazer o que fez nos últimos dois. O time avança na competição, no momento que precisa da garotada, eles tiram tudo e puxam para o elenco principal. Desiste logo de vez e deu, não é verdade? Eu acho. Essa notícia quem trouxe foi o pessoal do Flazoeiro, tá, galera? Bom, galera, e seguindo com as notícias, o Bruno Henrique está vivendo um momento importantíssimo no Flamengo. Com gols decisivos na corrida pelo título do Brasileirão, ele enfim voltou a ser protagonista, justamente quando o nosso time mais precisava. Nas últimas 3 partidas, o Mengão venceu todas. E quem brilhou? Ele, o nosso BH27. Foram 4 gols nesse período. E essa sequência deu o impulso que o Flamengo precisava para ultrapassar o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O último gol dele, inclusive, foi uma pintura, né? Um toque por cobertura na goleada contra o Sport. E antes disso, ele já tinha marcado 2 na vitória por 3-0 contra o mesmo adversário. A outra vítima recente foi o seu ex-clube, o Santos, naquele 3-2 sofrido, mas que a gente acabou vencendo, né, galera? E tudo isso, amigos, acontece justamente no momento em que o Flamengo não tem o Pedro, por conta da lesão que ele sofreu no antebraço. Mesmo preferindo jogar pela ponta, o Bruno Henrique vem sendo a escolha principal do Filipe Luís para atuar como centroavante. E olha que nessas últimas partidas ele tem correspondido, viu, galera? Mas essa retomada é ainda mais simbólica quando a gente para lembrar a temporada vivida por Bruno Henrique. Não foi uma das melhores, foi irregular, né, galera? Ele começou bem no Campeonato Carioca, mas acabou caindo de produção no Brasileirão e chegou a ficar 12 jogos sem marcar. O último gol dele tinha sido em agosto, naquela goleada por 8-0 contra o Vitória. E para piorar, tudo isso coincidiu com problemas fora de campo. Na última quinta-feira, o STJD decidiu multá-lo, mas descartou qualquer suspensão, entendendo que os cartões que ele havia tomado não tinham relação nenhuma com o esquema de apostas. 2 dias depois da absolvição, ele volta a marcar. Coincidência? Talvez, mas que isso tirou um peso enorme das costas dele, tirou. E esse alívio pode ser fundamental para o Flamengo nessa reta final aí. Tomara que o Bruno Henrique continue sendo decisivo, né, amigos? Porque quando ele tá confiante, o time cresce junto. Isso é verdade. Esse bom momento é importantíssimo. Aliás, é um momento certo para ele ter um bom momento. Com certeza. E que assim continue. E seguindo com as notícias, se Matias Vinha não vem recebendo muitas oportunidades no Flamengo, na seleção uruguaia a coisa tem acontecido de maneira diferente. Ao contrário, ele tem tido minutagem. E lá nos Estados Unidos, ele foi questionado com relação a essa situação de jogar mais na seleção e não jogar no Mengão. O que acontece? E ele disse o seguinte: muito bem, estou contente, muito feliz, na verdade, por ter a possibilidade de minutagens, o que é difícil no Flamengo. A possibilidade de estar jogando? Tem Alexandro,
tem Ayrton Lucas, que estão jogando muito bem. Ele acabou também destacando a força do elenco do Flamengo e a dificuldade que ele tem de somar minutos. Ele falou o seguinte: o Flamengo tem um elenco muito forte, muitos jogadores bons, o que diminui a possibilidade de estar jogando. A competitividade para ter minutos é difícil, mas estou feliz por estar na seleção, ter minutos de novo, iniciar uma partida e ir pegando confiança. A realidade toda é uma só, né? Ele deixou muito claro que estar feliz com a minutagem recebida pela seleção o chateia, não está tendo a mesma possibilidade dentro do Flamengo. É o que eles sempre falam, né? Jogador gosta do quê? De jogar e não tá recebendo uma oportunidade sequer. Deve ser realmente muito triste, ainda mais para um jogador do quilate do Matias Vinha. A gente sabe o potencial, né? E para mim, o Vinha é um jogador importantíssimo. Se recebe minutagem e deixa o cara voltar a ter confiança, ele é muito importante. Não que os outros estejam mal, porque eu gosto do Alexandre e o Ayrton Lucas vem vivendo um bom momento, né? Bom, galera, e para finalizar, hoje é dia de Mengão. Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje às 21h30 no Maracanã pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá a transmissão do canal Premiere, ok? O Fluminense chega para esse clássico ocupando a 7ª colocação com 51 pontos e ainda briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Já o Flamengo, depois daquela vitória sobre o Sport, assumiu a liderança do campeonato e agora é administrar bem aí essa ponta da tabela se quiser levantar o troféu, hein, Flamengo? Bom, do lado do Fluminense, amigos, tem um retorno importante, tá? Martinelli está de volta após cumprir suspensão contra o Cruzeiro e ele já fica à disposição do técnico Zubeldia para esse clássico. No Flamengo, a novidade deve ser o Jorginho de volta aos relacionados. Ele vinha se recuperando de uma lesão muscular e, segundo o clube, ele já está sem dores. Já o Léo Ortiz, nós falamos ontem, ele também evoluiu. Voltou a treinar com o grupo, mas ainda está um passo atrás. E dificilmente deve estar nesse clássico de hoje, tá, galera? Também tem o detalhe aí dos jogadores convocados, né? Então a escalação pode sofrer mudanças, amigos, dependendo da avaliação física desses atletas, ok? Então, a provável escalação do Flamengo é Rossi, Royal, João Vitor ou Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Saul ou Jorginho, Everton Cebolinha ou Wallace Ian, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Não tem para hoje, né? Não tem o que falar, a gente já está aqui há vários programas falando isso, não tem o que falar da escalação do time do Flamengo. São excelentes nomes, né? Basta eles representarem dentro de campo. E ponto. E ponto. E lembrando a vocês, galera, que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, vem todo mundo pra cá, pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo o que acontecer nesse jogo de hoje. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, sorte pra nós nesse jogo de hoje à noite, nos vemos na live. Precisamos, né? Amigos e amigas. Tchau, tchau.